Hoje nós vamos falar sobre as doenças eletromagnéticas, as doenças que vêm a partir da poluição do eletromagnetismo. É claro que se você vai falar com um cliente sobre um assunto do qual ele nunca ouviu falar, é normal que ele sinta estranheza, é normal que ele questione o que você sabe, porque ele não viu o que você vai ver hoje, ele não sabe o que você sabe hoje. Então é difícil você conseguir discutir quem está certo ou não. No fim das contas, a gente sempre prefere, a gente sempre se adequa àquela frase que diz assim: o que que você prefere? Ser feliz ou ter razão? Sem dúvida, ser feliz é mais importante. Então, quando vocês estiverem consultores de saúde, beleza e bem-estar, perante o cliente de vocês, nunca tentem ter razão. Apenas coloquem o conhecimento que vocês estão recebendo hoje de forma muito leve, muito espontânea, muito verdadeira, mostrando sempre que o intuito é ajudar, não simplesmente fechar a venda, porque venda vocês vão fazer. Muito, ainda mais munidos de conhecimento como estarão, né? Mas é muito importante que a gente passe para as pessoas essa sensação de tranquilidade, de que com você ela está segura. Primeiro, porque você sabe do que está falando. Segundo, porque o seu interesse é ajudá-la a ter mais saúde, a ter mais beleza e ter mais bem-estar, tá? Hoje em dia é bem difícil a gente falar de saúde plena se a gente não estiver atento a algumas informações extremamente Extremamente. relevantes, como, por exemplo, a questão da saúde energética do corpo humano, tá? No momento que eu faço essa introdução, eu quero trazer essa frase que está na tela para vocês. A nossa mente, ela é igual a paraquedas. Só funciona se estiver aberta. Portanto, não adianta, gente, eu explicar tudo que eu vou explicar para vocês se vocês não tiverem a mente aberta para aprender sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre energia. E quando a gente fala sobre energia, existem pessoas que têm paradigmas. Ah, será que falar de energia é coisa de misticismo? Tem a ver com religião? Tem a ver com espiritualidade? Não. Energia é ciência. E a- o melhor exemplo que eu posso trazer para vocês aqui hoje não é porque você não está vendo a energia circulando na sua casa que ela não existe. Quer fazer o teste? Vai ser agradável, mas eu vou te provar que o que eu estou falando faz sentido. Enfia o seu dedo na tomada. De preferência que seja um metal, porque aí o choque é garantido. Aí você pensa comigo, não é porque você não está vendo a energia, não está vendo as trocas de energia, não está vendo a energia acontecendo com seus olhos, que ela não existe. E hoje, a maior poluição existente é a poluição eletromagnética. Ela é muito pior do que a poluição visual, a poluição auditiva, a poluição da atmosfera, que muito se fala, tá? Inimigo invisível. E muitas vezes a gente não tem acesso a essas informações porque elas iriam enfraquecer esse mundo capitalista em que nós vivemos, onde tudo hoje é baseado na energia. Você já se imaginou durante um mês num lugar onde não exista energia elétrica nenhuma, onde não exista celular, comunicação com o mundo lá fora? Onde não existe a internet nem a cabo, imagina o Wi-Fi, 4G nem no sonho. E eu te pergunto, imagina você hoje nesse cenário. Como é que você se sentiria? Você se sentiria como alguém que perdeu a capacidade de andar, você se sentiria mutilado, não é verdade? Por quê? Porque nós nos acostumamos e nos moldamos muito bem, e o que é bom, o que é fácil, a gente acostuma muito rápido. Porém, os antigos viviam assim. Esses dias aconteceu algo super interessante, quero apenas ilustrar aqui para vocês, para contextualizar. O Léo, ele se perdeu no eucalipto, na mata. Ele estava dirigindo, e aí ele sem celular, sem Wi-Fi, sem nada, ele estava dirigindo à noite, e no meio de uma mata onde só tinha eucalipto, e você sabe que o eucalipto é tudo muito parecido, e ele ficou meio que em pânico, e ele não conseguia mais.
nem sequer raciocinar, porque ele estava sem tudo aquilo que ele está acostumado. Ah, e o carro, ele está completando aqui, o carro ainda estava na reserva da gasolina. Então ele ficou apavorado, porque tudo aquilo que ele tinha como objetos de conforto dessa vida moderna foi ilibado dele de repente, né? E ele sozinho pensou: o que que eu faço agora? E aí ele olhou para o céu e falou: Criador, o que que eu faço? E aí ele viu a lua e ele lembrou dos índios. E ele falou: vou fazer como os índios fariam, eu vou me basear pela lua. Eu sei que a lua nasce em tal posição, então eu vou me guiar por ela até eu sair do eucalipto e encontrar a estrada. Gente, ele fez isso, deu certo. Então é um conhecimento tão básico que muitas pessoas dessa nova geração não têm acesso. E por isso que tem pessoas que, pelo simples fato, crianças, por exemplo, bebês, pelo simples fato das mães tirarem da mão deles o celular, eles estão tendo crises terríveis de estresse, de nervosismo, de desespero, porque estão tirando dele basicamente o que ele considera como essencial. Mas na verdade não é. E eu quero dizer para vocês que energia, ela traz muitos benefícios. Imagina, gente, como que eu poderia estar hoje numa sala de reunião que a, no mínimo, 800 quilômetros de distância de mim, com inúmeras pessoas maravilhosas que estão aqui nessa sala hoje, se não fosse através das ondas do Wi-Fi. E aí as pessoas dizem assim: eu não acredito em energia, mas você usa o Wi-Fi, o seu celular não tem nenhum fio. Você coloca o seu celular para carregar na tomada. E não existe, depois disso, nenhum fio. E o que que justifica isso se não for energia? Então, eu quero mostrar para vocês, basicamente, como as ondas eletromagnéticas, embora sejam invisíveis, elas têm calor, elas são ondas, elas existem, elas são verdadeiras, e ignorá-las é a mesma coisa que estar dirigindo no trânsito sem conhecer as leis de trânsito. Não importa se você conhece as leis de trânsito, se você concorda com elas, ou se você nunca ouviu falar e de repente, puf, colidiu o carro na contramão. As leis de trânsito estão aí, as verdades estão aí, vão ser ditas, e goste você ou não, concorde você ou não, entenda você ou não, isso é fato. E chegou o momento de dizer um basta para fechar os olhos para essa realidade. Até porque a partir de hoje, o que vocês mais vão ouvir falar daqui para frente é sobre energia, sobre campo eletromagnético, sobre as ondas que estão por aí, né? E eu quero aprofundar um pouco nesse tema com vocês antes, logo após de mostrar esse vídeo para vocês, tá? Deem uma olhadinha nesse vídeo, é, e observem o que as ondas de celular interligadas fazem. Aqui no meio da tela, caso vocês não estejam entendendo ainda, são milhos de pipoca, tá? Então, jovens estavam batendo papo, tomando suco e resolveram fazer um teste. E tudo aquilo que você consegue reproduzir, existe uma máxima, né, da ciência que se você não consegue reproduzir em laboratório, não existe comprovação científica. E muitas pessoas questionam: as coisas que você está falando sobre energia têm comprovação científica? Vamos ver? Vamos ver com os nossos próprios olhos? E aí vocês tiram a conclusão de vocês. Numa mesa, milho de pipoca, celular daquele antiguinho, bem simplesinho, porque imagina se for fazer esse teste com os celulares que nós temos hoje, que são muito mais violentos em eletromagnetismo. O que que aconteceria? Eu acho que o milho nem ia virar pipoca, de tão pesado que está a poluição. Vamos lá? Deixa eu dar um play aqui para vocês. Work. Just put these things in here a little bit closer, I think, and work a little better. All right? Whatever. Call it up. Okay. Okay, I'm calling. You ready? I'm calling. I bet you $10 it works. Nah, $20, it's not working. Make it 50. Ah. A grant it works. No, We no, on? wait. We on? No, 20. 20. Okay, 20. It's not working. It's gonna work. Give it a No. second. Here it goes. Come on, come on, come on, come on, come on. Oh, no! That's crazy. Oh, that's too much. I told you. No way, man! Pois é, gente, vocês viram aí o que que aconteceu nesse vídeo da pipoca, né? E agora eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com o seu cérebro ou com o seu ouvido enquanto você está ouvindo
música com o seu fone de ouvido ou com o celular no carregador. Enquanto carrega, você tá lá igual um cachorrinho preso na coleira, né? Porque você não pode viver sem celular. Imagina, 10 minutos sem olhar o celular, sem atualizar o feed do Instagram, sem responder mensagem no WhatsApp? Não, pelo amor de Deus, não podemos, né? Tem gente que dorme até com o celular do lado na cama. E isso é um crime, eu vou mostrar isso para vocês. Vocês nunca mais vão querer celular do lado de vocês na cama. Olha só o celular enquanto carrega, o que que acontece, tá? Encostar aqui tem tensão. Aonde eu encostar tem tensão elétrica. Então eu vou colocar o celular como se ele estivesse carregando. E o vídeo que roda na internet é verdade, ó. Isso significa que o celular está energizado, gente. Que é um perigo você falar no celular, colocar aqui e ficar conversando com ele carregando. Isso aqui pode ser fatal. Agora, o que eu mais me impressionei foi um segundo teste que eu não vi na internet, mas eu decidi fazer. Que é pior ainda. É colocar o carregador no celular. Se o celular estiver carregando e eu colocar o fone de ouvido, olha o que acontece, gente. Olha aqui, filma aqui. Conectei o fone de ouvido. Olha só isso aqui, ó. O fone de ouvido também está energizado. O fone de ouvido também está passando corrente. Ou seja, se tiver algum pico de energia, qualquer coisa de oscilação mais alta de energia, é fatal. Então, jamais façam isso. Se o celular estiver carregando e alguém ligar para vocês tiram da tomada e atendem o telefone. Falou? Quero ninguém tomando. Bom, pessoal, viram aí? É, é bem interessante, né? Porque essa é a parte visível da coisa. E eu queria falar para vocês que esses são os pontos que a gente consegue ver. Eu poderia trazer vídeos aqui do micro-ondas e inúmeros vídeos. Por exemplo, o micro-ondas. Se você pegar uma água normal, ferver no micro-ondas, põe lá para aquecer, ferver a água. Como se você fosse fazer um chazinho, tá? Deixa essa água esfriar. Em seguida, pega a água, depois de fria. Ela só tá radioativa, ela não tá queimando, pegando fogo, nada, tá? Só tá radioativa mesmo. Aí você pega essa água e joga na sua planta favorita. Aliás, põe na planta que você não gosta, porque ela vai morrer, tá? Só que aí, o que que as mamães fazem? Elas pegam essa água de micro-ondas, elas fervem em mamadeira, elas fazem o leitinho do bebê, porque é muito prático. E nós, seres humanos, a nossa mente, ela ama o conforto e ela detesta o desafio. Então, tudo aquilo que nos move, né, o nosso cérebro, ele precisa sempre economizar energia. Então, tudo que é novo desgasta. Tudo que você demanda mais energia, o cérebro diz para você, não, não faz desse jeito, não. Faz do jeito mais prático, que é melhor. Procura o atalho, que é melhor, tá? Então, por conta dessa nossa ganância, por causa dessa nossa paixão pelo que é mais cômodo, mais fácil, e cortar atalhos, a gente acaba muitas vezes prejudicando a máquina mais cara do planeta Terra, que é o corpo humano. Então, se você for tentar calcular, né, alguns curiosos foram tentar fazer um cálculo aproximado de quanto valeria alguns órgãos humanos. E o cérebro humano é impagável, não existe dinheiro de quantidade suficiente para equivaler a um cérebro humano. Seria necessário inúmeros dos melhores computadores mais modernos e mais sofisticados, inúmeros, 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 para chegar a 10% da capacidade de um cérebro humano. No entanto, você recebeu isso de graça e você não tem dado o devido valor a essa máquina perfeita que o Criador te deu, que tem uma capacidade de autocura chamada autopoiese, uma máquina tão incrível que emite ondas assim como o seu celular super moderno, o seu iPhone, o seu MacBook, né? Todos eles estão emitindo e recebendo ondas. E o seu corpo, ele foi o primeiro a fazer toda essa tecnologia.
Então, ignorar isso é ignorar a parte mais fantástica da vida. E Nikola Tesla, que é um dos grandes pais da tecnologia e de todo o avanço que nós estamos experimentando hoje, ele disse assim que se você quiser entender o universo, você deve pensar em energia, frequência e vibração. Aí eu penso assim, ó, por que que se o Nikola Tesla, que era um dos grandes cientistas da humanidade, ao ponto que foi silenciado, morto e teve todos os seus trabalhos científicos escondidos e ocultados da humanidade, por que se o Nikola Tesla, que era um gênio da matemática, da física, da quântica e tudo mais, se ele diz para mim que o universo, tudo que existe, tudo que o Criador fez, fala não português, não inglês, não hebraico, não japonês, fala energia, e tudo é energia, frequência e vibração, quem sou eu, a Dani, para questionar? Quem somos nós para debater com um cara desses? Então, gente, a única coisa que nos cabe é ter a mente igual paraquedas aberta para compreender certas coisas que fazem muita diferença na nossa vida. E o nosso corpo, ele é eletromagnético. Algum de vocês aqui já fez um exame chamado ecocardiograma ou eletroencefalograma? O eletroencefalograma é feito no cérebro, o ecocardiograma é feito no coração. O nosso cérebro, ele produz impulsos elétricos e o nosso coração, ele faz movimentos magnéticos. Então, ele gera energia magnética no coração, que é 5.000 vezes mais potente do que um impulso cerebral. E o impulso cerebral, ele é medido no elétron e são ondas elétricas. O nosso cérebro inteiro é elétrico, tá? E quando a gente fala que o corpo humano é eletromagnético, nós estamos falando que cérebro unido a coração fazem uma onda e essa onda forma o nosso campo. Esse campo, ele é tão rico de informações que é possível fazer leitura até mesmo de doenças que ainda não cristalizaram através do nosso campo eletromagnético. Dani, será? Bom, vamos lá. É possível entrar num tubo e esse tubo colocar partículas que densificam e atravessam o meu corpo para saber se eu tenho um tumor na parte interna do meu pâncreas? Sim, é possível. A gente faz a ressonância magnética, a gente faz o eletroencefalograma, a gente faz o ecocardiograma, mas a gente quer negar uma realidade como essa? Não faz sentido. E o Hahnemann, que é um dos grandes cientistas que desenvolveu vários tratamentos de saúde ímpares e que também estão sendo sempre questionados e deixados de lado, ele diz o seguinte, porque são tratamentos, né, diga-se de passagem, baratos, acessíveis a todas as pessoas do mundo, e existe uma cadeia que não gostaria que você tivesse acesso a uma saúde plena, porque você saudável não gera lucro, você doente gera muito mais. Portanto, ele diz o seguinte, que primeiro as doenças, elas acontecem a nível energético, depois vem para o nível sensorial, que é aquela sensação de que não está bem. Aí vem depois a terceira fase, que é a parte funcional, ou seja, você já não consegue mais cumprir com a sua missão. Essa já é uma fase de adoecimento onde foi cristalizada ali a doença. E aí, em seguida, vem para a parte anatômica, que é onde a medicina tradicional trata a doença depois de cristalizada, mas em si não trata a causa da doença. Trata o sintoma, mas não sabe quem causou aquele sintoma. E você fica a vida inteira na corrida dos ratos, a vida inteira dependente de drogas, a vida inteira enchendo o seu carrinho da farmácia mais do que enche o carrinho do supermercado. A vida inteira envelhecendo e adoecendo. E a gente não consegue quebrar certos padrões, porque está tudo contaminado. Nós temos toxinas hoje nos agrotóxicos que vão na terra, né?
Então, se a terra, que é quem é a base da produção das frutas, das verduras, dos legumes, está contaminado com agrotóxico, então a planta vai ficar contaminada, o fruto vai ficar contaminado, o animal que come esse fruto, exemplo, o milho, vai ficar contaminado. Aí eu como o animal, que eu tô aqui na ponta da cadeia, né? Eu como animal, como cereal, como a fruta e como o que vem da terra. Então eu também contamino, certo? Então, existe toxina hoje, gente, nos agrotóxicos, né, que estão sendo lançados na terra, os metais pesados, os medicamentos alopáticos, que são esses que a gente encontra na farmácia, as vacinosas, que estão sendo aí oferecidas e empurradas goela abaixo na população. Aí vem o estresse, que é o maior fator oxidativo existente, porque ele vai aumentar demais a sua carga de radicais livres. E isso vai causar o adoecimento e o envelhecimento das suas células. Vem também um outro ponto que é a má alimentação. Como eu disse, né? Frutas, verduras, legumes, cereais, o boi, a cabra, os ovos estão todos é, modificados por hormônios, por agrotóxicos, por pesticidas, por metais pesados. E aí a gente come isso e começa o processo de adoecimento. Por isso é tão essencial suplementar, por isso é tão essencial conhecer essas informações. Porque a Bíblia, não sei, não estou falando de religião, estou falando basicamente do livro que contém o maior nível de sabedoria da face da Terra, o livro mais famoso do mundo, o livro mais vendido do mundo, e infelizmente não o mais lido do mundo. Mas a Bíblia diz assim, que nesse mundo jaz o inimigo, né? Então, esse mundo está inteiro propício para a destruição dos humanos, do ser humano, né? Nós, infelizmente, estamos vivendo em uma fase muito crítica da humanidade, onde tudo se tem, nada se tem. Tem uma frase de um filósofo que diz assim: tem o homem todas as coisas, mas nada possui. Então, muitas vezes a gente olha ao nosso redor, tá tudo muito facilitado para nós, tudo muito rápido, tudo muito à mão, mas a gente não está bem. Por quê? Vocês já fizeram essa pergunta? Então, qual é o objetivo aqui quando eu falo quando eu construo toda essa narrativa da realidade negativa do mundo, do que nós comemos? É que eu quero incentivar vocês a descascar mais e desembrulhar menos. De preferência, descascar aquilo que você sabe a origem, de onde vem. Porque tudo que é produzido em larga escala está contaminado, está adulterado. Quando você vê uma grandiosíssima plantação de milho, pode saber que o milho é transgênico, porque o homem não tem mais paciência para plantar e colher. Ele não quer ter perdas, ele quer aproveitar o máximo do lucro. Nós vivemos em um mundo capitalista. Portanto, andar um pouco na contramão desse mundo será o viés de salvação de todos vocês. E por que a Dani está trazendo esse treinamento para vocês hoje? Porque eu quero mostrar que nem sempre se alimentar, né, comer o que você tem acesso hoje é o essencial para nutrir o seu organismo. Então, nós precisamos suplementar, nós precisamos bloquear boa parte dessa contaminação eletromagnética. Jean Rosé.